A paz do Senhor Jesus, meus amigos e meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus por mais um dia, que o Senhor nos concede estarmos aqui na presença do Senhor. E nesta feita eu venho com a palavra neste dia para o meu, para o teu coração, para os nossos corações. Eu vou trazer uma palavra referente às mães. Você que é mãe, você que é pai, mãe também, fica aí, não saia deste vídeo. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. E antemão eu quero pedir a você que está aqui nesse canalzinho, que deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, comente, amém? E às vezes nós passamos por um canal e às vezes nós gostamos do conteúdo, mas ainda não somos inscritos. Se esse é o seu caso, se inscreve aí, dá essa força a Mazel, amém? E eu creio que Deus irá recompensá-lo poderosamente. Amém. Vamos para a palavra do Senhor neste dia. Quero deixar um abraço aos meus inscritos, aos novos que estão chegando. E que Deus possa abençoá-los grandemente. E você não está aqui em vão. Eu oro por todos os meus inscritos e por você também não será diferente. Amém? E eu, como a serva do Senhor, como a serva do Deus vivo, o meu dever é estar apresentando a cada um em oração. Cada um dos meus irmãos, meus amigos, aqueles também que às vezes passa só para dar uma olhadinha e já sai, né? Mas fica aí. Deus tem bênção para você também, amém? Vamos ler aqui no livro de 2 Samuel, uma palavra bastante maravilhosa que o Senhor tem colocado ao meu coração e eu venho estudando essa palavra há dias, porque não é fácil falar da palavra do Senhor, né? Não é fácil, mas Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e eu creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu vou estar lendo a palavra do Senhor, porque eu falando é uma coisa, mas esta palavra aqui, eu falando desta palavra, é a boca de Deus falando no teu coração, amém? Este livro fechado, ele pode ser um livro qualquer, mas ele é aberto, ele é poder de Deus na tua vida, ele é a boca de Deus na tua vida, amém? Vamos ler aqui no 2 Samuel, capítulo 21. Vou estar lendo bem resumido para você entender o texto, tá bom? E se a irmã Zé vai falar alguma coisa que não convém com o texto, você vai saber, porque o texto vai ser lido, amém? Vamos para a palavra. 2 Samuel, capítulo 21. Diz assim o subtítulo: Vingados os Gibeonitas. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os Gibeonitas. Então chamou o rei os Gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel,
de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Então aqui eu quero fazer uma pausa e eu quero falar para vocês quem era os gibeonitas, tá bom? Para que vocês possam entender o texto direitinho, tá bom? Aqui no livro de Josué, capítulo 9, a partir do 3, eu vou estar lendo para vocês saberem quem era o gibeonita. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho. Vimos aqui que a palavra diz que eles usaram de estratagemas, eles fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. E todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Que tremendo, né? Que tremendo. Jesus. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante. Fazei, pois, agora aliança conosco. Veja a maldade do homem. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós, como pois faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito. Então nós vemos aqui que eles inventaram algo, uma mentira, né, para enganar Josué, para enganar o povo de Deus. E eles inventaram aquela mentira e eles forjaram para dizer que vinha de terra distante, para dizer que eles estavam caminhando há muitos dias. O que eles trouxeram? Eles trouxeram sacos velhos, né? Vinhos velhos, pão emborolento. Quem olhasse para aquelas coisas iria imaginar que eles eram de perto? Jamais. Pensaria, realmente eles veio de muito longe, de uma terra muito distante, como ele estava dizendo. Então, meus queridos irmãos, aqui continuando, e tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão alimentar para o caminho, e ide ao encontro deles e dizei-lhes: somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente. Veja. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia que saímos para vir ter convosco.
e ei-lo aqui agora já seco e bolorento. Meus irmãos, mesmo assim, começou lá no passado e ainda no presente. Vocês acham que não tem pessoas desse nível? Meu Jesus! E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho. E ei-los aqui, já rotos, e essas nossas vestes, e essas nossas sandálias já envelheceram por causa de muito longo caminho. Meu Jesus Cristo! Agora pensa, meus amados irmãos, Josué e seus homens, vendo isso aqui, naqueles homens, eles iam duvidar que realmente eles estavam falando a verdade? Se eles forjou tudo, combinaram tudo, como que eles não iam ser enganados? Como que eles não iriam ser enganados? Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Aleluia! Vejamos aqui que a palavra de Deus nos mostra que forjaram algo, uma inverdade, e os homens de Israel foram enganados porque eles não consultaram a Deus. Porque eles tinham como vou dizer, algo já, como vou dizer, meu Deus, de tudo que ia acontecer, antes eles consultavam o Senhor. Eles consultavam a Deus e Deus falava com eles. Olha, é assim, assim, assim. Olha, estão mentindo, estão forjando. Se Josué tivesse consultado ao Senhor, o Senhor iria falar a Josué que aquele povo estava mentindo. Então vejamos que lá na frente, alguém sofreu por uma mentira lá do passado. Aleluia! E Deus já começa a falar conosco neste dia. Aleluia! Alguém lá na frente sofreu dores de uma mãe por causa que lá no passado houve alguém que mentiu, que forjou, que tramou, né? E alguém que não orou ao Senhor, alguém que não buscou ao Senhor. Então vejamos que o homem, Deus ama sim o homem, só que todos são falhos, todos são falhos, todos nós somos imperfeitos, somos falhos. Às vezes nós vemos alguém tão usado, tão abençoado pelo Senhor, e você diz até assim, um dia eu quero ser como aquela pessoa, usar daquela forma, mas ele também é falho. Sabe, um que não foi falho, somente o nosso Jesus. Somente o nosso Jesus. Ele foi 100% homem, mas ele também foi 100% falha. 100% perfeito. Perdão, irmãos. Nós nunca vamos ver uma falha em Jesus. Nunca vamos ver um tiquinho de falha em Jesus. Porque ele veio mostrar que Deus é perfeito, que Deus é soberano, que nunca alguém pode apontar o dedo para Deus e falar assim, foi culpa de Deus. Não, o nosso Deus é perfeito e tudo que ele faz é perfeito. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Continuando, ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos, meu Jesus, e que moravam ao meio deles. Pois, partindo-se de Israel, chegaram à cidade deles ao 3º dia,
Suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, e Kiriate Jearim. Aleluia, só até aqui, vou ler até aqui. Então, depois que eles falaram com Josué, que eles falaram que eram de terra longínqua, de terra distante, eles fizeram aliança com ele. Não tinha dúvida que aquele povo não era dali daquela terra, que eles vinham de longe, que eles estavam caminhando. Josué talvez sentiu dó daquele povo, falou: não, vamos fazer aliança para que eles possam parar por aqui, porque coitado desse povo vem caminhando há quantos dias com fome, sem roupa, sem sandálias, né? Sem água até. O que ele fez? Fez aliança com o povo sem consultar a Deus. Sem consultar a Deus. E Deus do céu vendo. Porque assim, meus queridos irmãos, Deus sabe de tudo. Por que às vezes você fala: ai, Senhor, por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo? Você consultou a Deus primeiro? Você falou com Deus primeiro? Você perguntou: Senhor, é da tua vontade? Senhor, essa mudança é da tua vontade? Senhor, esse casamento é da tua vontade? Meus queridos irmãos e amigos, nós temos que ser humildes em admitir que nós não vamos a lugar nenhum sem o nosso Deus. Nós temos que saber que existe um Deus no céu e que Ele está posto a nos ajudar, mas depende de você, depende de mim. Nós não vamos a lugar nenhum sozinho, nós depende de alguém, nós depende do nosso Deus. Consultemos, oramos, busquemos ao Senhor. Senhor, eu estou pensando em fazer algo, Senhor. É da tua vontade, Senhor? É do teu querer, Senhor? Se for, vai dar certo tudo. Vai dar certo tudo, mas se não for, ali na frente, você vai sofrer. E quando você sofrer, você vai dizer: mas por que o Senhor permitiu? Porque você não perguntou. Você não consultou. E mesmo assim foi com Josué. Talvez quando ele, ao cabo de 3 dias, que ele descobriu que aquele povo era vizinhos dele, que eles tinham tramado, forjado tudo aquilo, nós não consultamos a Deus. Ele lembrou: nós não consultamos a Deus, mas já era tarde. Já era tarde, porque ele já tinha feito aliança. E a aliança, uma vez feita, não podia ser quebrada. Não podia ser quebrada. Então, meus amados amigos e irmãos, vamos ser humildes, vamos ser sábios. Sabemos que tudo vem de Deus, tudo é permissão de Deus, tudo dependemos de Deus para tudo. Amém? E vamos continuar aqui a palavra que fala das mulheres que sofreram com seus filhos. Amém? No capítulo 21 de 2 Samuel. Eu só estava explicando para vocês quem que eram os gibeonitas e como eles agiram de má fé. Voltando aqui, lembramos que os gibeonitas pediu ao rei Davi 7 homens da casa de Saul. E vimos que por que os gibeonitas pediu aqueles homens para serem enforcados? Porque Saul quebrou a aliança que Josué fez com os gibeonitas. Saul matara muitos gibeonitas. E, meus irmãos, a terra passou por 3 anos de muita fome. Davi, sem entender aquele negócio, consultou o Senhor. Davi, o homem segundo o coração de Deus, consultou ao Senhor. Senhor,
que acontece com a terra, porque está 3 anos que não conseguimos colher, não conseguimos êxito em nada. 3 anos consecutivos de uma grande fome. E ele consultou o Senhor falou, foi Saul que quebrou a aliança com os gibeonitas. Meu Jesus, Saul, né? Nós sabemos que o rei Saul não era muito, vamos dizer, muito servo. Ele não era muito servo de Deus, né? Então os gibeonitas, Saul procurou destruir o seu zelo. Fala assim a palavra. Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Quer dizer, querendo proteger os filhos de Israel pelo seu zelo e seu cuidado, matou os gibeonitas sem dar atenção para a aliança que tinha feito com Josué. Então a aliança, uma vez feita, não podia ser quebrada. Então os gibeonitas foi atrás de Davi. Davi foi conversar com os gibeonitas e falou, não, nós queremos homens real, da família real de Saul, para matá-los, para enforcá-los, para vingar o que Saul fez com os nossos homens, né? Então já Davi falou, eu os darei. Só que Davi falou assim, porém o rei Davi poupou a Mefibosete. Lembrando-os que Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Jonatas, né? E Davi tinha uma aliança com Jonatas, de cuidar da sua casa. Não me lembro agora se era filho ou se era neto. Mas Davi tinha uma aliança com Jonatas, que da família de Jonatas nada ia acontecer. E Davi poupou a Mefibosete porque ele era parente de Jonatas. Continuamos assim. Ele era filho de Jonatas. Jonatas que era filho de Saul. Por causa do juramento ao Senhor. Lembra que eu falei? Que Jonatas tinha uma aliança com Davi, um juramento de cuidar do filho Davi cuidar do filho de Jonatas se acontecesse alguma coisa com ele. Então, meus amados, queridos irmãos, e que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então, voltando aqui. Porém, o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Naquele tempo, os nomes, as famílias usavam mesmo nomes, né? E aí, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tivera com Adriel, filho de Barzilai, Meulatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias do princípio da ceifa da cevada. Então nós vimos aqui que Davi permitiu os gibeonitas pegar 7 dos parentes da família real que vinha de Saul. Mas Davi não fez aquilo porque ele sim tinha vingança, não. Ele queria acabar com a maldição que tinha sobre aquele país. A fome não acabava, então tinha uma maldição, então tinha que quebrar a maldição. Então Davi permitiu eles pegar aqueles, né, que era da família real de Saul. Então, meus queridos irmãos, e nesta feita, pegou os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Merabe. Aleluia, Jesus. E tá falando aqui no princípio da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou
pano de saco e o estendeu sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximavam deles de dia, nem os animais do campo de noite. Aleluia, Jesus. Então, nós vimos aqui que Rispa, como modelo de mulher, modelo de mãe. Rispa quer dizer pedra quente, pavimento, fundamento. Vimos aqui que os 2 filhos de Rispa e os 5 filhos de Merabe. E vimos que o pecado não era deles. Não foi eles que causou todo aquela fome, toda aquela maldição, não foi aqueles jovens. Então, mesmo que o pecado não veio deles, eles pagou como se fosse deles. Então nós vimos aqui que Rispa, após ser arrancado dos seus 2 filhos e enforcá-los e colocou eles em um lugar, né, para que as aves do céu comessem, vamos dizer assim, ela como uma mãe, como uma guerreira, ela pegou um pano de saco, aleluia, estendeu sobre uma rocha. E nós sabemos quem é a rocha, aleluia. E ali, meus irmãos, a palavra nos conta que ficou mais ou menos uma questão de 2 meses. 2 meses com aqueles corpos sobre aquela rocha, sobre aquela montanha. E daqueles 2 meses, Rispa, mulher guerreira, não deixou que as aves do céu comessem a carne de seus filhos. Rispa pegou um pano e começou a tocar, chotar aquelas árvores, aquelas aves que vinham para comer a carne daqueles. E eu creio que estavam os 7 ali junto. Mas quando a palavra fala de Rispa, a palavra não fala mais de Merabe. Eu creio que Merabe, quando viu aquela situação, ela voltou para sua casa, foi chorar o luto, foi ficar depressiva, mas Rispa não. Ela falou: é meu. Tá morto, mas é meu. Enforcaram sem eles dever, mas é meu. Eu vou cuidar até o fim. Eu vou dar um enterro digno, real para os meus filhos. Então Rispa não permitiu que as aves do céu aproximassem de dia e nem os animais do campo de noite. De dia ela lutava com pano e de noite ela lutava com fogo para aquelas aves, né? As rapinas da noite não comesse a carne de seus filhos. Então, meus queridos irmãos, nós vimos aqui a luta de uma mãe por algo que aconteceu lá no passado, por causa de uma mentira, por causa de uma trama que forjaram. Ela sofreu com seus filhos. Ela sofreu. Ela como mãe sofreu. Seus filhos pagou algo que não devia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E sabemos que ali, quando começou, depois de 2 meses que caiu a chuva, que começou o início da ceifa, da cevada, quando começou a chover, já se passaram 2 meses. A palavra nos fala de 2, uns fala de 5, outros fala de 6, mas aqui na palavra mesmo fala de 2 meses. Do início ao fim da colheita da cevada. Então aquela mãe lutou 2 meses com aqueles cadáveres. Meu Deus, qual mãe conseguia? Qual mãe conseguia lutar 2 meses com os corpos, né, ali já se decompondo, o fedor, porque
A carne humana é a carne humana é a carne que mais fede. Ela não se importou. 2 meses ali sobre aquela rocha. 2 meses sem ir na sua casa. 2 meses talvez sem se alimentar, sem beber água. Como ela conseguiu? Por causa do amor de uma mãe. O que o amor de uma mãe faz? O que uma mãe pode fazer por um filho? Essa foi uma mãe que se deu por um filho. Aleluia, por seus filhos. E as aves nunca conseguiu comer a carne dos seus filhos. Aleluia, Jesus maravilhoso. Então vemos aqui a palavra do Senhor nos conta que aquilo que ela fez, aquela atitude, chegou até os ouvidos de Davi. Davi ficou sabendo que aquela mãe, ao perder os seus filhos, estavam lá sobre a roça lutando com os animais. Então Davi sentiu uma grande compaixão daquela mulher e pediu para que tirasse ali os corpos daquele jovem e promovesse ali o enterro, talvez uma sepultura real, um enterro digno de família real. Davi ficou sabendo, meus irmãos. Então, o que está se passando contigo? O que está se passando na tua família? Faz alguma coisa, tem uma atitude, faz um gesto para que o nosso Rei Jesus, faça algo por ti, se levanta ao teu favor, se levanta por ti, faça algo que chame a atenção do Rei para você. Aquela mulher fez algo que chamou a atenção do rei e o rei se voltou para ela. O que ela queria? Eu queria dar um enterro digno para os meus filhos. Era só isso que ela queria, era só isso que ela pedia, um enterro digno para os meus filhos. E ela teve o que ela queria, ela teve aquilo que ela desejava. E Davi fez ali um túmulo que colocasse os ossos de Saul, os ossos de Jonatas e mais os corpos daquele jovem. E ali foi feito um enterro digno para aquela família que era a família real, né? Rispa, sem dever, Merabe, sem dever, pagou com seus filhos o erro, uma mentira, né? Algo que impensado. Então, vamos analisar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, porque lá na frente vai vir a colheita. Tudo que nós plantamos hoje, lá na frente tem a colheita. Não importa se você plantou maçã e se você não souber plantar direito, você não vai colher maçã, você vai colher outra coisa. Então, sabemos o que nós estamos plantando, para que nós possamos colher aquilo que nós plantou. Amém, meus queridos irmãos? Aqui a palavra diz que o início da colheita era de abril a maio. Então, 2 meses passou aquela mãe lutando com aqueles corpos, com aqueles animais. Meus queridos irmãos, nós passamos em certos lugares, às vezes tem um animal morto e os urubu tá em cima daquele animal. Os urubu, ele não sai só com o grito que você dá. O urubu é um animal muito grande, uma ave muito grande. Não sei se é ave, réptil, não sei o que é aquilo lá, mas ele é muito grande, pesado, entendeu? Como a mãe lutou com um monte de urubu. Então, é coisas que não tem explicação. É algo assim, milagroso, não tem explicação. É algo que vem chamar a nossa atenção para os nossos dias. Aleluia. E após Davi, né? E após a morte daqueles jovens, a chuva voltou. A chuva voltou.
Isso significava que a maldição sobre a terra tinha acabado. E tudo que eles plantassem ali, eles iriam colher, eles iriam ser vitoriosos, porque a maldição daquele lugar, daquele país, havia acabado após a morte daquele jovem. Uma passagem muito triste até, mas que traz um elevo para nós como mãe. O que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Qual é a forma que nós estamos cuidando dos nossos filhos, ensinando o caminho certo para os nossos filhos? Vamos ensinar o caminho certo. Para se acontecer alguma coisa após eles crescer, não seja culpa nossa, não tenha a culpa caia sobre nós, porque você tentou, você ensinou e para frente o Senhor não vai cobrar de você. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus possa falar poderosamente contigo através desta palavra nesta manhã e que o mais o Senhor possa falar contigo. Mãe, em sentido de amor, parabéns pelo seu dia, parabéns pelos nossos dias. Eu tenho uma única filha e quando eu me casei, durou quase 2 anos para mim engravidar. E muitas vezes eu olhava outras mães com seus filhos e ali eu chorava, porque eu não podia ser mãe. Mas existe um Deus no céu que me prometeu que eu iria ser mãe e cumpriu o desejo do meu coração. Não choro porque eu sou realizada com uma filha que Deus me deu. A minha filha vai fazer 10 anos, mas foi o presente que o Senhor me deu. Amém? Que o Senhor possa falar grandemente no teu coração neste dia, né? E que mãe que chora, mãe que sorri, que o Senhor possa te abraçar, te acalentar e te abençoar sobre a terra. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus.